diz 1 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Acompanhe comigo. Coloque para mim na versão NVI, por gentileza. Obrigado. Versículo 1 diz o seguinte: depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias. E eu já quero abrir aqui um parênteses e dizer também que a palavra do Senhor chegou até você, amém? A palavra do Senhor tem chegado aos nossos corações. E Deus dá uma ordem, uma direção para esse profeta: vá e apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, como a fome era grande em Samaria. Acabe convocou Obadias, o responsável pelo palácio, homem que temia muito o Senhor. E o versículo 4 diz: Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. E lhes forneceu comida e água. Somente até aqui. Queridos, eu quero de uma forma muito rápida, mas não de forma alguma menos profunda, porque eu acredito que cada oportunidade que nós estamos tendo na nossa igreja local, cada palavra que nós estamos recebendo da parte de Deus, é algo que vem diretamente do céu. Se tem um lugar onde eu aprendi a crescer, foi nesse lugar chamado igreja, Apacentar Church. E aqui nesse texto fala sobre um contexto não somente de um povo, de uma situação de fome, de sede, onde havia um período de seca, havia um reinado do rei Acabe, onde havia muita assim idolatria, prostituição, havia ali uma cultura totalmente contrária à cultura no qual eu e você vivemos hoje. E para toda cultura contrária à vontade de Deus, Deus sempre vai levantar alguém como voz profética. E que sejamos nós essa voz profética nos nossos dias atuais. Uma igreja, homens e mulheres, jovens que se levantam, se posicionam de forma consciente e responsável. Eu quero compartilhar o tema dessa noite, e o tema muito simples diz: a geração de bons mordomos. Eu acredito que Deus ele tem entregue tanto para as nossas vidas, muito. Deus ele derrama tanto sobre a minha vida e sobre a sua vida, que nós precisamos ter muita sabedoria em saber lidar com tudo isso. Perceba que a partir do momento que você pisou os seus pés aqui dentro, você nunca mais foi o mesmo. Deus ele trabalhou na sua casa, no seu coração, nas suas finanças, e Ele continua trabalhando. Porque nós estamos inseridos dentro desse projeto de Deus, chamado igreja. Só que nós não somos uma geração normal. Nós não devemos ser uma geração comum. Nós não fomos chamados para fazer algo que é superficial e raso. Eu acredito muito que Deus não me chamou e não te chamou para isso. Deus sim nos chama como uma geração diferente. Uma geração que vai na contramão de tudo. Mas é uma geração que vive e vê o propósito de Deus em tudo. Uma geração que entende que nós somos bons mordomos. Um bom mordomo é aquele que serve, é aquele que é responsável, é aquele que doa, é aquele que entrega, é aquele que não espera dos outros. Ele toma a iniciativa de fazer o melhor, de preparar o melhor, de entregar o melhor, porque ele recebeu o melhor. E esse texto de 1 Reis, capítulo 18, conta a narrativa de um profeta que se chama Elias. E nós conhecemos essa história. Nós sabemos a direção que Deus dá para esse homem, para que ele viesse se apresentar ao rei Acabe. Porque Elias ele fugiu, Elias ele relutou contra aquilo que ele precisava fazer e cumprir, que era o seu chamado, que era algo que ele precisava fazer. Uma primeira lição talvez que nós extraímos desse texto é que não tem para onde fugir, não tem para onde correr. É melhor se apresentar do que se esconder. Elias ele recebe uma direção da parte de Deus, um posicionamento que iria mudar não somente a vida dele, mas a situação do povo. Mas não é sobre Elias que eu quero falar nessa noite. Eu não quero falar sobre o reinado de Acabe. Eu não quero falar sobre a situação e a atitude, a estratégia de Jezabel em destruir os profetas. Eu quero destacar nessa noite um homem extremamente simples, pouco conhecido, mas que a atitude desse homem me surpreendeu. Eu quero falar sobre Obadias. Assim como não existe somente um Caíque, existem vários Caíques no mundo, na Bíblia não existe somente um Obadias.
Existe o Obadias, que nós conhecemos no Antigo Testamento também, conhecido como profeta menor, um dos profetas menores. Só que esse Obadias que se destaca aqui nesse texto de 1 Reis, capítulo 18, é um outro Obadias. Um Obadias conhecido como um bom mordomo, servo fiel ao rei Acabe, que era responsável por toda a gestão de todos os suprimentos e recursos do rei. Ele era o administrador de todos esses recursos. Homem que era extremamente leal e temente ao Senhor, assim como diz no texto que nós acabamos de ler. Só que nesse período de perseguição, muitas pessoas estavam temendo Acabe. Muitos profetas estavam temendo Jezabel. Mas esse homem Obadias, ele temia muito mais o Senhor do que o rei a qual ele servia. Você pode e nós até podemos temer a morte, temer a enfermidade, temer o desemprego, mas o nosso temor ao Senhor tem que estar acima de todas essas coisas. Porque nós servimos a um Deus perfeito, um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. E o que destaca nesse texto, o que brilha os meus olhos, o que queima o meu coração, é a atitude nobre desse homem, que em meio a um período de perseguição, ele arrisca o seu serviço, ele arrisca a sua posição, o seu status, ele arrisca a sua vida, em prol de um propósito, proteger os profetas de Deus. Os profetas eram conhecidos como a voz de Deus, a mensagem de Deus. Eles traduziam o coração de Deus e transmitiam para o povo. O profeta, ele representava a presença de Deus, era a palavra de Deus sendo anunciada naquela época e nos dias atuais. Em nosso meio existem pessoas que são profetas, e eu quero declarar, e eu posso afirmar com muita convicção, a nossa igreja é uma igreja que levanta profetas. Homens e mulheres que profetizam a voz de Deus. Em meio ao caos, em meio ao desemprego, em meio ao medo, em meio a tantas coisas, nós não iremos retroceder. Só que a atitude desse homem me chama a atenção. A primeira característica desse texto que se destaca é que diz que esse homem chamado Obadias, o significado do nome Obadias é servo do Senhor. Não era à toa que ele se destacava no serviço, de forma voluntária, porque não era somente um dom, era uma decisão de fazer o melhor, de entregar o melhor. Sabe, eu acredito que por muitos anos da minha vida eu orei para que Deus me usasse como um profeta, e não tem nenhum problema nisso. Eu entendo a importância dos 5 ministérios, assim como diz no capítulo de Efésios, no livro de Efésios. Mestres, apóstolos, pastores, profetas, cada um com o seu valor, cada um com a sua vocação. E o conjunto desse quebra-cabeça forma a imagem e semelhança de Deus através da igreja. É a mão de Deus tocando na terra, através dos 5 ministérios. Só que, olhando para esse texto, o que me chama a atenção é que Obadias, ele não consegue somente esconder 100 profetas de um dia para o outro. Hoje nós temos acesso às redes sociais. Se você quiser alcançar o maior número de pessoas possíveis, você cria um vídeo, você posta na sua rede social, você posta num status, você faz alguma coisa, mas o nível de alcance é muito maior. Só que nós estamos falando de uma época onde a dimensão dessa comunicação era muito limitada. E esse homem chamado Obadias, ele protege, ele arrisca a sua vida, porque ele acreditava naqueles profetas. Ele acreditava naquela mensagem. Ele preservou aquela mensagem que estava sendo anunciada. Eu entendo que tudo aquilo que nós preservamos, nós iremos colher os frutos. Se você preserva o seu casamento, você vai colher frutos no seu casamento. Se você preserva o seu ministério, pelo qual um dia você orou, você vai colher os frutos do seu ministério. Se você preserva o seu tempo de oração, você vai colher frutos desse tempo de oração. Porque tudo aquilo que nós preservamos, nós iremos colher os frutos. E esse homem arrisca a sua vida. E eu imagino a estratégia desse homem, sendo leal no palácio, mas sendo leal na causa e no propósito de Deus. Protegendo, e o texto diz que ele levava alimento para aqueles profetas. E não era uma pessoa, não era 5 profetas, não era 10 profetas, era 100 homens que levavam a mensagem de Deus. O texto diz que ele separa e organiza, talvez de forma estratégica e de forma mais segura possível, 50 homens numa caverna e 50 homens em outra caverna.
Você vai entender o porquê eu estou falando isso. Porque aquele homem, Deus o coloca em um lugar estratégico. Não só porque ele era administrador de recursos, mas para toda posição grande que Deus nos coloca, Ele exige de nós também atitudes grandes. Não adianta eu estar em uma posição alta ou uma posição grande se a minha atitude não for grande. De nada vale status se eu não fizer por merecer e honrar ao Senhor aonde eu estiver. E esse homem, de forma simples, de forma pouco destacada em outros textos, em outros livros, ele salva e preserva homens que estavam entregando a vida por uma causa. Talvez você se pergunte o que o Kaique está querendo dizer nesse momento. Por que uma geração de bons mordomos? Porque a grande verdade é que Deus tem derramado muito sobre as nossas vidas. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou? A quem nós estamos servindo? Ou nós estamos apenas retendo e nos engordando espiritualmente? Com quem estamos compartilhando esse remédio que curou a nossa tristeza, a dor do luto, a dor da perca, que tirou de nós toda a crise, que tirou de nós tudo aquilo que não vinha da vontade de Deus? Só que a primeira característica desse homem chamado Obadias, que se destaca, é que ele era um homem que temia o Senhor. E nós precisamos ser uma geração que teme ao Senhor. O temor é aquilo que nos faz vencer o dia mau. O temor é aquilo que faz os meus olhos se abrirem no momento de maior pressão e de maior desistência de possibilidade, eu desistir ou abandonar algo. Eu falo, não, eu não vou retroceder, porque eu temo ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que tem o dinheiro. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que tem um ministério grande. É uma pessoa que tem uma sabedoria grande. E essa sabedoria grande leva ela a ter um temor grande. E o temor grande leva ela a ter uma atitude radical que muda a vida de pessoas. Uma geração que teme ao Senhor. Olha o que diz esses dois versículos. Salmos 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que o cumprem, os seus preceitos revelam o bom senso, e ele será louvado para sempre. Uma das maiores características de um cristão verdadeiramente relevante na nossa geração atual é um homem e uma mulher temente ao Senhor. Uma pessoa que não se dobra a outros deuses, uma pessoa que não negocia os seus princípios, uma pessoa que não se contamina, independente do ambiente que estiver, mas ele teme ao Senhor acima de todas as coisas. Provérbios 14:27 diz: o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Quer viver mais? Tema ao Senhor muito mais. Esse homem se destacava porque ele temia o Senhor. Mesmo vivendo num palácio onde reinava a idolatria, maior era o temor que ele carregava com ele. E eu acredito que Deus vai nos levar a lugares que aos nossos olhos humanos pareça irracional ou incoerente com o nosso estilo de vida. Mas eu entendo que nós precisamos estar aonde o pecado reina, para que o temor de Deus comece a reinar naquele lugar. Eu creio que a igreja precisa se posicionar em todas as esferas da sociedade, para que o pecado não tenha voz, mas que o temor do Senhor seja autoridade e soberania sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos ser uma geração de bons mordomos, que serve, que acolhe, que zela por aquilo que recebe da parte de Deus. Uma segunda característica, através desse temor de Obadias, que se destaca muito, é que ele não se corrompeu. Um homem que não se contaminou, mesmo vivendo num palácio onde reinava a idolatria, onde reinava o pecado, maior era o temor dele ao Deus dele. Eu fico pensando o coração desse homem. Eu não vou deixar de forma alguma que esses 100 profetas morram. Eu vou dar a minha vida por essa causa. Sabe, eu entendo, querido, que eu vou falar isso com muito cuidado e carinho, mas eu creio que você não vai me entender mal. Mas na minha vida chegou um momento onde eu tenho que escolher quem eu vou decepcionar menos. Sabe, às vezes eu falo assim, não, eu faço isso porque eu preciso estar ali, porque senão a pessoa vai ficar chateada, eu preciso estar aqui.
Senão a pessoa também vai ficar chateada. E você não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir dar conta de tudo. Nós não conseguimos. Mas chegou um momento na minha vida, eu não sei na sua vida, mas talvez eu já estou te antecipando, que vai chegar um momento na sua vida, onde o nosso nível de temor ao Senhor vai nos levar a escolhas, onde nós iremos decidir quem que eu vou decepcionar menos, o meu Deus ou pessoas. Eu me lembro de uma situação, não desse emprego que eu estou trabalhando, na função, em outra empresa, que uma pessoa me pediu para fazer algo totalmente coerente com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós profetizamos, com aquilo que nós oramos. E eu falei, eu não vou fazer. Ele falou, mas você sabe que você está trabalhando na empresa, eu sou o seu chefe, e você vai fazer porque eu mando em você aqui. Eu falei, não, realmente, você manda em mim, mas isso eu não vou fazer. Você sabe que você pode tomar advertência, você pode ser mandado embora. Eu falei, eu sei, mas eu não vou negociar meus princípios. Eu sigo uma causa, eu sigo um evangelho e eu não vou retroceder. Não, mas é só hoje, é por causa de uma auditoria, ninguém vai perceber. Não, mas o meu Deus está vendo. Eu não perdi o emprego, mas foi uma oportunidade que eu tive de demonstrar o meu temor a Deus. E nós nos contaminamos de uma forma muito rápida. Nós desistimos de uma forma muito rápida. É a primeira perseguição, ou alguém falou mal de nós desistimos. Não quero mais cuidar de ninguém. Não quero mais orar mais, não quero jejuar mais, eu não creio mais em célula, eu não creio mais no evangelho, eu não creio mais em Deus. Por quê? Porque a igreja me feriu, as pessoas me feriram, eu me contaminei. E a verdade é que nós nos contaminamos pelo dinheiro, nós nos contaminamos às vezes por uma posição, por uma profissão, por um relacionamento, e perdemos o temor ao Senhor por coisas superficiais. Mas Obadias não se contaminou, mesmo em um reinado onde a idolatria reinava, mas maior era o temor no coração daquele homem. Nós estamos vivendo um período onde está muito claro e evidente que só vai prevalecer aqueles que realmente servem o Senhor de todo o coração. E é essa geração que Deus procura. É essa geração que o olhar de Deus, o olho de Deus está inclinado a ver o nosso posicionamento, o nosso coração, as nossas atitudes e o zelo que nós temos por aquilo que é precioso, que nós recebemos, que é essa presença santa. Um bom mordomo é aquele que serve. Um bom mordomo é aquele que não se contamina. Eu quero citar aqui rapidamente alguns exemplos. José, do Antigo Testamento. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e posteriormente tentado pela esposa de Potifar. Mas ele permaneceu fiel a Deus e se recusou a pecar contra ele. Sua integridade eventualmente o levou à posição de grande autoridade no Egito. O temor desse homem levou com que ele não se contaminasse e ele cresceu em Deus. Segundo exemplo, Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, onde enfrentaram inúmeras tentações e desafios para abandonar a sua fé. No entanto, eles permaneceram fiéis a Deus e recusaram-se a comprometer seus princípios religiosos, mesmo quando confrontados com uma ameaça de morte. Não se assuste com a pergunta que eu vou fazer, mas até onde nós estamos dispostos a ir por esse evangelho? O que eu estou disposto não a ganhar, mas o que eu estou disposto a perder. Porque possivelmente iremos perder amizades, oportunidades de emprego, oportunidades talvez de ganhar muito mais. Mas para preservar esse zelo, para preservar esse temor. Jó, um outro exemplo. Jó foi um homem justo que enfrentou uma série de tragédias e sofrimentos, incluindo a perda de sua família, saúde e riqueza. E apesar de tudo, ele permaneceu fiel a Deus e se recusou a amaldiçoá-lo, mantendo sua confiança no Senhor. Mais um, João Batista. João Batista foi um profeta que viveu uma vida de santidade e dedicação a Deus. Uma vida de devoção. Ele pregou corajosamente o arrependimento e preparou o caminho para Jesus sem se corromper pelas influências ao seu redor. Homens que são simples, mas homens que viveram e morreram por uma causa, não se contaminaram durante a jornada. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Uma igreja relevante,
Uma célula relevante, um cristão relevante, é aquele que não se corrompe. É aquele que teme o Senhor, custe o que custar. O certo é o certo, custe o que custar. Ainda que doa, ele continua sendo certo. Esse homem, ele era leal e temia muito ao Senhor. Ele não se contaminava. Mas a terceira característica que eu quero citar sobre a vida de Obadias é a seguinte: ele era um homem que ele zelava pelo cuidado. Eu quero citar aqui alguns exemplos e fazer um desfecho depois com a atitude tão nobre de Obadias. Mas eu quero citar aqui rapidamente alguns homens que também preservaram esse zelo. O zelo pela presença, o zelo pelo cuidado, o zelo pela honra, o zelo por essa cultura. Moisés é um desses exemplos. Moisés é um dos exemplos mais proeminentes de alguém que zelava pela presença de Deus. Ele frequentemente entrava na tenda da congregação para se encontrar com Deus e receber orientação. A sua busca pela presença de Deus o levou a experimentar a glória divina no Monte Sinai. Pode colocar o próximo exemplo. Além de Moisés, nós temos Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, conhecido por sua busca apaixonada pela presença do Senhor. Ele escreveu muitos salmos expressando o seu desejo de estar perto de Deus e experimentar a sua presença. O zelo pelo cuidado dessa presença. O zelo por preservar aquilo que é profético. O zelo por preservar aquilo que é eterno. Um outro exemplo, Josué. Após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista da terra prometida. Ele buscava a orientação de Deus e valorizava a presença divina, como evidenciado pelo relato de como ele frequentemente consultava o Senhor antes de tomar qualquer decisão importante. Pessoas, homens que não se contaminaram, homens que zelavam por uma causa. Eu realmente acredito que Deus está preparando a igreja dos últimos dias. Isso exige de nós uma postura diferente. Na nossa reverência ao culto, nosso zelo com a palavra, na nossa conduta com aquilo que nós recebemos dessa presença perfeita. Mas Obadias, ele salvou aqueles homens, porque ele acreditava naquilo que ele estava recebendo através daqueles profetas. E por que eu falo que o zelo com o cuidado ele é tão importante? Porque, Andréia, depois que eu entrei nessa igreja, eu não só fui cuidado, mas eu estou sendo cuidado. E sem eu imaginar, profetizaram sobre a minha vida. E eu logo comecei a profetizar sobre outras vidas. Sem eu perceber, eu me comprometi com uma causa chamada Reino de Deus. E esse evangelho me levou a mudar, não a minha rotina, mas a minha vida. Evangelho esse que me deu a oportunidade de conhecer pessoas tão especiais que fazem parte da minha família hoje. E sem eu perceber, eu orei para que Deus me levantasse como profeta, e Deus estava me levando para as cavernas também. Obadias não queria ser profeta. Obadias, a preocupação dele estava em ir na caverna cuidar daqueles profetas. Não se surpreenda com aquilo e não se escandalize com o que eu vou compartilhar com você. Talvez você orou a sua vida inteira: Deus me usa como profeta. E Deus vai falar assim: não, eu não quero você como profeta, eu quero você cuidando dos profetas nas cavernas. Talvez Deus não me chamou para as nações, Deus me chamou para as cavernas. As primeiras cavernas onde eu comecei a cuidar de pessoas foram as células. Cavernas essas que eu vi profetas nascendo. Profetas como Lucas, que ministrou terça-feira aqui, uma rede e um sonho. Profetas como Júnior, que quando entrou na célula não conseguia nem falar com as pessoas e cumprimentar pessoas. E hoje lidera os teens junto com o Lucas. Deus não nos chama para longe, Deus nos chama para a caverna, lugar de cuidar de profetas. Só que nós só iremos amar as cavernas se tivermos temor a Deus, se tivermos zelo por essa presença, se não nos contaminarmos com aquilo que é do mundo,
e preservar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Deus nos convida e te convida a se posicionar como uma geração de bons mordomos, que leva o banquete, que apresenta a comida ao faminto. E desde o dia 1º de setembro de 2013, eu não negocio a minha célula por nada. Todos os sábados, estou indo para essa caverna chamada célula, a alimentar os profetas. E eu continuo alimentando os profetas, e eles continuam crescendo. E eu alimento um profeta, ele cuida de mim, e um vai cuidando do outro, e a igreja vai crescendo. E o reino de Deus vai se expandindo. Eu quero mostrar algumas fotos bem aleatórias de algumas pessoas que eu conheci nessas cavernas. Ezequiel, Karen, tantas pessoas que você está vendo aqui. Naquela foto ao meio, mas a parte inferior, foi uma comunhão que nós fizemos na casa do Mica, há muitos anos atrás. O Mica nem era casado nessa época, né, filho? O Mica não era, o Cleiton não era, não tinha ninguém casado aí, na verdade. E foi um período de muita comunhão, mas ali o Mica nos acolheu muito. Eu não sei se o Mica está nos assistindo. O Mica não está aqui, né? Mas, Mica, eu quero falar algo para você, que você foi um homem que cuidou de profetas, você continua cuidando de profetas, e se existe uma igreja forte, jovens fortes, é porque você zelou por essa presença, e nós te amamos muito. Não é à toa, amém? Glória a Deus. Não é à toa que cada casamento de jovem que nasce na igreja, você é chamado como padrinho, porque você faz parte dessa história. Coloque a próxima foto, por gentileza. Olha o bonitinho ali, no início ainda um pouquinho da jornada dele. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, aquela foto ali que está um pouco mais escura. Um jovenzinho de blusa azul, de touca, é o Juan. Juan. A múmia ali, a Lázara, é a Milena, tá? Mas o que eu estou dizendo isso? Nós passamos por muitas coisas, período de pandemia, mas foi na pandemia que nasceu o Influence. Não somos perfeitos. Nasceu as Destemidas, num período de pressão, onde os profetas ainda estão sendo perseguidos, porque não é fácil liderar, não é fácil pagar o preço, mas nós não abrimos mão de cuidar desses profetas por nada. Essa é a causa das nossas vidas. Pode colocar a próxima foto também. Olha aquela foto ali, o Jean, o Lucas e eu. Ali também tem a Gi, o Luiz, olha o Júnior, todo cabeludinho lá. É só algumas fotos, alguns exemplos, tá? Eu não coloquei aqui fotos das células, todas, mas de pessoas. Pode voltar para o tema da mensagem. O que causa alegria no coração de Deus, não me entenda mal, não é só Ele nos levantar como profetas. Talvez Deus esteja levantando hoje, nessa noite, muitos profetas que pararam de profetizar, com medo da perseguição. E Deus tem falado para você, assim como Ele disse para o profeta Elias: se levanta hoje e se apresenta ao rei Acabe, porque eu quero te usar. E talvez Deus tenha falado com pessoas hoje que estão na caverna, talvez que estão com medo, mas não importa, querido. Deus vai enviar um Obadias na sua vida para cuidar de você, para restaurar você, para investir em você, porque Ele acredita em você. Precisamos ter o coração de Obadias, um homem que temia Deus, um homem que não se contaminava, mas um homem que tinha zelo por essa presença e por esse cuidado. Talvez a caverna que Deus vai nos enviar daqui a alguns minutos é a nossa casa. E como está essa caverna? Estamos alimentando os profetas ou nos tornamos o profeta do caos? Deus está nos equipando nessa noite, trazendo estratégia, direção. Deus irá nos levar a lugares que os nossos olhos e a nossa mente nunca imaginou que chegaríamos. Mas tudo isso por uma causa e por um propósito: alimentar uma geração, alimentar profetas. Talvez a sua caverna seja o seu emprego. Talvez você não entenda, por que eu sou perseguido lá? Porque você é voz profética naquele lugar. Se posicione, assim como Elias se posicionou. Se levante hoje com um coração de um bom mordomo, um coração que serve, uma vida que não olha
os riscos. Obadias não se preocupou, eu vou perder a minha vida, eu vou perder o meu emprego, eu estou perdendo o meu tempo. Não, ele viveu por uma causa, ele morreu por uma causa. Todas as células, eu estou aqui, eu entendo que independente da quantidade de pessoas, é uma grande oportunidade de levantar pessoas. Independente da quantidade de pessoas, sempre vai ser uma oportunidade de levantar pessoas. Não fique fora disso. Se você é o profeta que Deus está chamando hoje para se levantar e se posicionar, levanta. Não fuja daquilo que Deus te chamou. Se você é esse bom mordomo, assim como foi Obadias, que se levanta hoje com esse coração, Senhor, eu quero fazer o melhor, eu quero entregar o melhor. Deus, Ele vai continuar fazendo o melhor sobre você. Mas que seja uma noite de renovo sobre as nossas vidas. Onde eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso fazer a sua parte. Mas valeu a pena cada segundo com esses jovens. Momentos no qual nós estávamos ali em 3, 4. Já teve momentos de ter 60, 100 jovens numa célula. Talvez você assim, Kaique, para aqueles que são mais criteriosos, mas já se perdeu algumas pessoas no caminho. Já? Eu falo, já. Infelizmente. E eu não vou mentir. Mas isso me revela uma coisa, que sozinho eu não consigo fazer tudo. Mas se cada um de nós fazemos a nossa parte, não vai ter espaço na caverna para tanto profeta. E eu digo mais, os maiores profetas que o Senhor Jesus quer usar ainda estão lá fora. Tudo que eles estão esperando é um Obadias. Que não vai julgar, vai estender a mão, vai falar assim, eu tenho comida aqui. Ainda que custe. Estou falando que é fácil. É muito difícil, mas vale a pena. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu não sei, querido, quais foram as suas experiências com Jesus. Qual foi o nível de entrega que você teve? Qual foi o nível de arrependimento? Qual foi o nível de submissão? Qual foi o nível de encontro? Mas eu queria compartilhar o último versículo, por gentileza. Eu nem passei para você. Me perdoa. Lucas, capítulo 12, versículo 42. Lucas 12, 42 diz o seguinte. Em outras versões diz quem é o mordomo. Mas na versão NVI diz o seguinte. O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador? Em outras versões diz, quem é, pois, o bom mordomo? Fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar a porção de alimento no tempo devido. É um apelo de Deus, olhando para a igreja e falando assim, quem aqui nessa noite decide ser um bom mordomo? Quem é aquele que se compromete com essa causa chamada Reino de Deus? Não se conforme em apenas frequentar uma igreja. Busque se transformar em ser uma igreja. Uma igreja que serve, uma igreja que ama, uma igreja que acolhe.